longe de tudo e de todos, confinado com a família, entediado e cansado, que tal ouvir os monólogos da quarentena, uma série especial produzida pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, com o professor Alexandre Cabral. Entre e ouça, você é nosso convidado. Oi, minhas amigas e amigos do TRT aqui do Rio de Janeiro. Quem está falando é Alexandre Cabral, professor de filosofia. Vou estar com vocês nessa quarentena, partilhando algumas reflexões do que foi chamado de monólogos de quarentena, que são filosofias da quarentena, tentando pensar questões que se tornam importantes no meio dessa situação tão adversa que a gente está vivenciando nesse momento. E espero estar com vocês, caminhar com vocês aí um pouco nessas falas, com uma saudade incrível da gente se reencontrar e estar frente a frente nos cursos, nos bate-papos, nos risos, nas nossas filosofias, às terças-feiras agora, de 15 em 15 dias, às 11 horas. Vai ser um privilégio estar com vocês nessas próximas sextas-feiras. Que seja uma boa caminhada juntos e que tenho certeza de que temos muito a crescer nesse caminho. Oi, minhas amigas e amigos do TRT. Puxa, saudade de vocês. Há algumas semanas que a gente não pode estar juntos no nosso curso, lá às terças-feiras. Mas que bom que tem esse mecanismo, né, esse instrumento aqui do podcast, de alguma maneira para a gente se comunicar. Eu vou tentar elaborar a seguinte estratégia. Toda sexta-feira, partilhar alguma reflexão retirada dessa quarentena, com questões ligadas ao coronavírus que atinge a nossa vida, e a partir disso tentar pensar formas da gente reelaborar pensamento, formas de ser, nossos afetos, né? Em meio a uma situação tão inimaginável. Há um mês e meio era inimaginável tudo isso, e está gerando tanta perplexidade que eu tenho lido alguns filósofos e filósofas de renome, né, refletindo sobre o coronavírus, e dá para ver a heterogeneidade das reflexões, né, o impacto que isso está causando nessas pessoas. Acabei de ler aqui o Zizek, anteontem estava lendo o texto da Judith Butler, comparando o coronavírus a um limite profundo na estrutura do capitalismo atual, não para rechaçar tudo que há, mas para de alguma maneira tentar ressignificar e resistir às injunções do capitalismo tardio, do século XXI. Da mesma maneira, eu li ontem um texto do Alain Badiou, e li no início da semana, eu acho que todo mundo deve ter visto, o texto do Byung-Chul Han, um texto muito bem escrito, por sinal, né, no El País. Quer dizer, cada um tá assinalando alguma coisa, tamanha complexidade e perplexidade que o problema produz em nós na atualidade. Pensei exatamente por isso, não somente falar do coronavírus, espero que em outras oportunidades eu possa tocar um pouco mais, mas começar tentando refletir algumas coisas ligadas ao coronavírus que nos atingem como problemas centrais e mostram talvez que nós sejamos ainda muito analfabetos para lidar com algumas experiências que são viscerais na nossa condição. Hoje eu queria tocar no problema da solidão. Eu tenho recebido algumas mensagens de amigas, sobretudo, mas também de amigos, que reclamam profundamente do estado de solidão, né, que se encontram por causa da quarentena, né, reclusos dentro dos cômodos de casa, dos apartamentos, mas por vezes até dentro da família, dentro da mesma casa, recluso num quarto por causa da idade. Então pessoas mais velhas que estão com medo até dos filhos se contaminarem, indo ao banco, indo ao supermercado, e por causa disso elas se resguardam mais ainda e sofrem bastante pelo fato de estarem isoladas e sós.
Então eu queria chamar esse primeiro encontro de estética da solidão, exatamente para repensar as possibilidades criadoras que a solidão comporta consigo e levar a sério essa experiência que é tão humana e tão desafiadora, que é se encontrar só consigo. Por causa disso, eu queria, talvez como uma espécie de método para refletir essa questão e tentar tirar daí algumas sementes que enriqueçam o nosso momento de quarentena, pensar esse problema primeiro por um viés histórico e depois dar um fio condutor a essa reflexão, que eu vou tentar levar em conta exatamente a ambiguidade que a palavra solidão comporta consigo ao longo da história da nossa cultura ocidental. Mas para isso é importante a gente levar em conta um dado um pouco que óbvio da história da filosofia, da história das ciências humanas, da história da linguagem em geral, que é a ideia de que palavras elas são polissêmicas. E a gente não pode falar que a palavra solidão ela tem ao longo dos séculos sempre o mesmo significado e nem assinala a mesma experiência. Por isso eu gostaria de trabalhar com 2 significados básicos. O primeiro é uma perspectiva negativa em relação ao fenômeno da solidão. E aqui esse fenômeno eu vou levar assim no sentido bem básico, de estar só. E nesse estar só, não necessariamente estar isolado, mas estando só, ter de se haver consigo mesmo, ou consigo mesma. Então, esse fenômeno que nos obriga a um retorno sobre si e, portanto, uma lida consigo. Esse fenômeno pode se dar no isolamento, mas pode se dar entre outras pessoas também, na relação com os outros. E no sentido negativo, esse estar só vai ser considerado negativamente, como um peso, algo dilacerador. Por outro lado, esse estar só ele pode assinalar o contrário, uma riqueza. E por isso eu vou tentar mostrar um sentido afirmativo para a palavra solidão. Então, conceitualmente, eu quero dar só esses 2 direcionamentos. Um direcionamento negativo, restritivo e, portanto, obstaculizador, né? A solidão como perda, a solidão como falta, a solidão como desterro, e no sentido bem negativo, e no outro a solidão afirmativa, como possibilidade criadora, e tudo que esse novo horizonte abre consigo. Então, se nós pararmos para pensar um pouquinho, né, como é que sucedeu ao longo da nossa história ocidental, pegando assim algumas personalidades, alguns pensadores, no final vou citar uma pensadora que tenha não só pensado, mas experimentado isso. Eu diria que no primeiro momento, lá na Grécia Antiga, se nós pegarmos uma tragédia muito conhecida por todo mundo, que é Édipo Rei, onde o Sófocles mostra, aliás, no início da tragédia, que Édipo estava em glória e era reconhecido por todos como uma grande figura sábia e insuperável, porque ele tinha resolvido o enigma da esfinge e tinha salvo toda a população, né, de todo o impacto que estava assolando a comunidade. De repente ele assume o posto de rei, o sacerdote representando todo o povo vai até ele no início do texto e diz que ele era insuperável e ao mesmo tempo ele era muito sábio. E ele deveria responder pela nova peste que estava assolando Tebas. E ele lança uma maldição, já no início da peça. A pessoa que fosse responsável por aquilo seria exilada. E ia conhecer, né, a força da destruição, do isolamento do exílio. Ora, e nesse sentido, ele mesmo teria anunciado e predito a sua maldição, porque quando, no momento central do texto, Tiresias mostra para ele
que na verdade ele é aquele que teria consumado a fala do oráculo e por isso a peste teria sobrevindo a Tebas, ele rapidamente tem que se isolar. E ele se cega, como todo mundo sabe, e ele vai morar isolado. Ora, quando você tem uma experiência dessa, do exílio entre os gregos, imediatamente vem à mente o sentido negativo da solidão. Porque para o pensamento e para a experiência grega antigos, toda a experiência visceral do ser humano ela era cultivada em comunidade. E até as escolas filosóficas, elas tinham um formato de coletividade, de participação coletiva, né, dos discípulos na relação com o mestre. E por isso é que em muitas escolas filosóficas, um dos temas centrais da vida comunitária era exatamente a amizade. E não só nas reflexões nos textos, mas no convívio entre discípulos e mestre, o problema da amizade era central. Daí, muitas escolas pensavam a própria política como sendo uma amizade no sentido mais lato e mais amplo, do sentido conceitual mais amplo. Ora, isso traz para a gente uma série de reflexões. A primeira é que, sem a pertença comunitária, a solidão ela é destrutiva. Não quer dizer que eu esteja sempre entre os outros, mas a presença dos outros é visceral para uma relação plena comigo mesmo. Esse mesmo tipo de pensamento reaparece numa obra muito importante do filósofo Aristóteles, que é a Ética Nicômaco, que eu considero uma das obras mais importantes da história do planeta. Tamanha a força que ela tem para pensar uma série de problemas da vida humana. Mas, num certo momento do texto, Aristóteles diz o seguinte: só pode viver isoladamente alguém que for ou bem uma besta, um animal, ou uma divindade. Então, deuses e animais não humanos podem viver sós, mas o ser humano só desempenha plenamente quem ele é em meio aos outros, ou seja, com convívio comunitário. Por isso, o tema central da obra é a ética, e a ética se exerce exatamente com os outros, diante dos outros. A nossa virtude, que é o centro da obra, ela só pode ser aprimorada na relação com os outros. Ora, esse sentido da solidão é restritivo, negativo, né? Portanto, a solidão aparece aí como obstáculo, porque no exílio e no isolamento da pertença aos outros, o que nós temos nesses pensamentos é uma fonte de aniquilação. Mas, por outro lado, os gregos e também romanos cultivavam bastante a experiência da solidão no sentido afirmativo. Por exemplo, a relação com os estudos, o momento de estar a sós com o texto. E depois do texto, que também é uma companhia, né? Sêneca dizia que o texto é sempre uma companhia com algum sábio. Depois, esse texto ele tem que ser inscrito nos nossos contextos, o que o Foucault chamou de escrita de si. Né? Uma das partes da escrita de si, um conceito Foucaultiano, é exatamente essa passagem do texto ao contexto vivido. Então eu leio um autor, uma autora, e de repente aquilo vai se encarnando em minha vida. E para que a experiência que estava ali em jogo, que eu estava estudando, ela possa fazer parte do meu ser, eu tenho que ter uma experiência comigo. A gente diria, numa linguagem mais psicanalítica, uma experiência de elaboração. Os gregos também chamavam, também os latinos, né, os estoicos latinos chamavam de meditação, que é essa relação consigo, trabalho sobre si, de pegar pensamentos dos outros, pegar a sabedoria dos sábios antigos e tornar aquilo nosso. E para isso pressupõe uma relação conosco mesmo. E nessa relação há uma experiência de solidão, porque ninguém pode fazer isso por nós, porque ninguém pode estar no nosso lugar. Por isso esse retorno a si, esse retorno meditativo, reflexivo, né, de incorporação de
tornar-se outro por meio daquilo que aprendemos com os outros, isso ninguém faz por nós, isso é produto da nossa solidão. Consequentemente, a solidão ela tem um lugar de destaque, porque eu preciso estar comigo para que eu possa exercer plenamente quem eu sou. Se eu não estiver comigo, se eu não me elaborar a cada instante, em verdade eu me dissipo e eu me alieno. Ora, esse sentido é um sentido extremamente poderoso, há uma potência criadora no meio da solidão, porque a solidão não é necessariamente isolamento e, portanto, abandono, mas ela é também relação consigo e, portanto, retorno contínuo a si, para que seja possível trabalhar a si mesmo e exercer modos de vida renovadores. Ora, para a tradição cristã, que vem em seguida, florescendo nos primeiros séculos da nossa era, a solidão também vai ser uma experiência ambígua, porque num certo momento a tradição cristã ela vai ver a solidão monástica como uma necessidade, sobretudo depois do século IV, quando Santo Antão e São Bento de Núrcia vão inaugurar, respectivamente, no Oriente e no Ocidente, no cristianismo oriental e ocidental, formas de vida que exigem não só a separação dos outros, mas o retorno a si. Então, eles percebem algo que os estoicos anteriormente tinham batido bastante na tecla. A ideia de que o convívio com os outros é muitas vezes fonte de alienação de si. É a força da turba, a força da massa, que vai ser chamada em latim de massa danata, que é a massa danada, ela é a massa que é condenada, exatamente porque vive uma vida que é uma vida de alienação e de contaminação dos outros com esta mesma alienação. Então, separar-se dos outros é em verdade condição para o retorno a si. Então a vida dos eremitas, dos monges, são vidas que vão cultivar exatamente a força da solidão. E no caso da tradição religiosa cristã, muitos dos textos, sobretudo São Bento cita isso com muita clareza, muitos dos textos que vão organizar a vida monástica vão assinalar exatamente a experiência necessária da solidão na vida de Jesus. Várias vezes Jesus nos evangelhos está com o povo, está com os discípulos, e ele afasta os discípulos, sai de meio do povo e ele vai para um lugar ermo, ficar só e cultivar a vida de oração. E a vida de oração traz consigo uma relação com Deus, mas permeada pela relação consigo. Então, esses dois elementos vão se integrar nesse momento da história ocidental. Relacionar-se consigo para relacionar-se com Deus. Uma frase de Santo Agostinho muito conhecida, que está num livro chamado A Verdadeira Religião. Então é claro que trata do cristianismo, que é a verdadeira religião para ele, mas trata da religiosidade cultivada nessa religião. E num certo momento do texto, Santo Agostinho está falando sobre o conhecimento desse âmbito eterno, que no qual nós estamos inseridos de alguma forma. E ele diz exatamente assim: homem, não saia de ti, volta a ti mesmo, porque a verdade habita no coração de cada um. Então, se a gente pegar uma frase como essa, fica bem claro que retornar a si é de alguma forma transcender a si, é ser elevado, porque dentro de si habita aquele do qual todos vêm. Então, o retorno a si, portanto, a relação de solidão é necessariamente a relação que possibilita um encontro com aquele do qual todos nós viemos. Então, a solidão ela tem um caráter extremamente afirmativo,
porque a vida de oração, a vida de contemplação dos monges, mas de todo cristão e cristã, vai ter que ser permeada pela solidão. Ora, mas ao mesmo tempo, é na solidão que você tem a tentação demoníaca. Por exemplo, a tentação de Jesus no deserto é exatamente quando ele está cultivando a solidão em 40 dias, 40 noites. Então, a solidão ela aparece como índice de plenitude na relação com Deus, mas também como sinal de tentação e possibilidade de uma recaída, porque também na solidão se dá a experiência do demoníaco. De qualquer maneira, uma vida sem solidão, para a tradição cristã, vai ser uma vida que não é tão digna de ser vivida. E nesse caso, a solidão ela vai abrir espaço exatamente para o cultivo de si, em toda a complexidade e dramaticidade que isso traz consigo, ou presença divina e, portanto, plenitude, ou presença da tentação, do demoníaco e, portanto, possibilidade de queda de si. Então, aqui, novamente, nós temos dois grandes sentidos para a experiência da solidão. Mas a modernidade tardia é que vai se reapropriar desse tema e vai levar muito a sério a experiência de solidão. Um autor como Kierkegaard, o dinamarquês, que foi filósofo e teólogo muito importante para todo o pensamento existencialista, né? Pensadores como Heidegger, que não se dizia existencialista, mas um pensador de linha existencial, né? Heidegger, Karl Jaspers, Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, uma série de pensadores e pensadoras dependeram desse autor, como Kierkegaard. E para o Kierkegaard, sem querer me ater muito a ele, a existência é um problema de tornar-se si mesmo. Então não há capacidade, não há nenhuma possibilidade do ser humano tornar-se quem ele é, se ele não tiver uma relação consigo, uma relação de solidão. Mas, no meio desse movimento todo, eu vou destacar para a gente ir consumando aqui esse pensamento e tirar algumas coisas para a nossa quarentena, 3 autores importantíssimos. Primeiro é Nietzsche, que na modernidade tardia do século XIX, ele leu textos de Spinoza e se sentiu muito próximo de Spinoza. Então, ele escreve uma carta para um amigo, dizendo que ele achava que ele estava só e por isso cultivava a sua solidão. Mas agora ele descobriu que ele tinha um irmão. Quer dizer que, para ele, Spinoza era um irmão que tinha uma relação muito próxima que aquele tinha com a vida e com a realidade como um todo. Então ele diz que ele não está mais só, não vive mais da solidão, mas da dualidão. Então, essa experiência é muito importante, a dualidão, porque a dualidão é a solidão a dois. E para o Nietzsche, para o autor como Nietzsche, em diversos textos, ele assinala que não é possível estar com os outros se não estivermos antes conosco mesmo. Algo que os gregos também já tinham mostrado. Mas isso vai ser muito ratificado e potencializado no pensamento do Nietzsche. Porque para ele, caso nós não estejamos com os outros, em 1886 ele diz que se nós não estivermos assim, nós vamos viver segundo o espírito do rebanho. Então nós vivemos uma existência que ela tem uma estrutura narcísica, porque nós veremos a nossa face em todo mundo e todo mundo verá a sua face refletida em nós. Então nós seremos verdadeiramente os mesmos. Então nessa identidade absoluta, todo mundo é todo mundo e ninguém é ninguém. Então é um grande eu despersonalizado, que na verdade é o eu de todo mundo, e exatamente por isso ninguém é ninguém. Então, se nós não cultivarmos a solidão, é impossível que estejamos com os outros, sendo esses outros efetivamente outros. Então, para que Carlos seja Carlos, para que Renata seja Renata, para que Alexandre seja Alexandre, e assim eu instauro uma relação com todos eles e todas elas, necessariamente eu tenho que estar em mim.
Então eu não posso, de alguma maneira, eu não posso cultivar outra relação que não seja de solidão. E se houver uma relação plena de solidão, eu posso partilhar solidões. Então eu posso experimentar as dualidões. O casamento pode ser uma dualidão, uma amizade uma dualidão, né? A relação com os filhos, porque é a relação de cultivo partilhado da solidão. Ou seja, ao estar com a minha esposa, eu não deixo de estar comigo. E ao ela estar comigo, ela não deixa de estar com ela. Cultivar a solidão partilhada é a possibilidade de nós nos relacionarmos plenamente uns com os outros, sem nos alienarmos de nós mesmos. Por isso é que o filósofo Heidegger diz que nós estamos num tempo. E esse é o segundo autor que eu queria destacar. Ele diz isso em 1928. Olha, 28, início do século XX. Ele diz que nós estamos num tempo cujo afeto, o afeto típico da nossa época é exatamente o tédio. Ele caracteriza 3 níveis do tédio, mas ele diz que o tédio tem a mesma lógica. E a lógica pode ser afirmada da seguinte maneira: no tédio, nós somos desinteressantes para nós mesmos. Essa expressão é muito boa. Ser desinteressante para si. Então, por exemplo, quando ele usa o exemplo do trem, alguém chegou tarde, perdeu o trem e vai esperar um outro trem, ou perdeu o ônibus na rodoviária, o avião, e vai ter que esperar mais. Imediatamente essa pessoa procura uma revista, procura o WhatsApp, procura o YouTube, ela procura um livro e ela vai procurar alguma coisa para que ela possa suportar não fazer nada. Suportar estar se deparando consigo. Isso significa que nós somos insuportáveis para nós mesmos e a gente busca outra coisa para que a gente possa lidar consigo. E lidar consigo sobre o modo anestésico, de relação consigo mesmo. Então, nós somos desinteressantes para nós mesmos. E por isso é que o nosso ser dificilmente está em jogo daquilo que a gente empreende, porque muitas das nossas atividades elas são realizadas por fuga de nós mesmos e não por exercício de nós mesmos. Então, essa multiplicidade de tarefas que nós realizamos no cotidiano, para um autor como Heidegger, está totalmente orientada por experiências de tédio, Não conseguir estar em silêncio, esperando um novo trem, um novo avião, um novo ônibus chegar. Isso mostra que a voz do nosso silêncio é insuportável para nós mesmos. Por isso a gente precisa de algum afazer que seja barulhento metaforicamente, para que a gente se desvie da voz do silêncio que nos chama para nós mesmos. E nesse sentido, para ele, tornar-se singular necessariamente é ter de cultivar a solidão sem isolamento necessário. É ter que cultivar esse silêncio, esse estar consigo, esse retornar para si mesmo, para que encontre em si um horizonte de realização que seja o seu. E por isso a maior discípula desse Heidegger, que foi Hannah Arendt, conhecida de todos e todas, ela mostra em 1951, na obra Origens do Totalitarismo, que a solidão não é desolação. Sempre faltou a qualquer regime totalitário a solidão, porque o que os regimes totalitários fazem é impedir que nós tenhamos uma relação rica conosco mesmo. E essa relação rica, ela vai dizer que é a relação de 2 em 1. Quando eu retorno para mim, eu descubro em mim uma pluralidade, uma riqueza que me faz reelaborar através do pensamento minha relação comigo, com os outros e com o mundo. E por isso, quando eu retorno para os outros e para o mundo, eu posso me tornar diferente, posso ser diferente no mundo e com os outros. Então essa relação consigo é a solidão. A desolação é uma relação consigo pelo modo da pobreza. E por isso, na desolação, nós somos escassos.
e nós não conseguimos nos reelaborar, pensar de outro modo, nós não conseguimos nos relacionar com os outros e com o mundo de uma maneira renovada. Ora, de todo modo, é importante, talvez seja nesse momento de quarentena, a gente pensar esses direcionamentos. Nós estamos obrigados a lidar com a palavra solidão e somos analfabetos para isso. E por isso nos angustiamos tanto. E por isso buscamos tantos afazeres, por vezes desesperados, para que nós nos suportemos e consigamos ficar conosco sem que a gente seja um inimigo de si mesmo. Talvez seja um momento oportuno para a gente ressignificar a relação conosco. Uma relação de não alienação, de não sedação, de não desespero, de não desolação. Uma relação de enriquecimento, de arrancar de si possibilidades renovadoras. É hora de escutar o silêncio. É hora de fazer pouca coisa, daquilo que os chineses chamam de wu wei, o fazer através do não fazer. Ou seja, é parar, algo que a nossa sociedade não sabe, ela não conhece a inércia, mas só conhece a velocidade. E é na velocidade, todo mundo está sempre fazendo algo novo, e ninguém constitui nada que tenha alguma densidade. Está na hora exatamente de não falar, de olhar para o outro com quem a gente vive e não ter o que falar. E suportar o silêncio, algo que nós ocidentais não suportamos. Se fosse no Tibete, como aconteceu com 2 amigos meus, que estiveram lá e quando foram se alimentar lá no restaurante, começaram a falar sem parar, e o médico perguntou se eles estavam com algum problema, porque para eles lá, falar muito e falar alto é sinal de sofrimento. E quando eles olharam as mesas ao redor, as pessoas, elas estavam a maior parte do tempo em silêncio e se contemplando. Nós ocidentais não suportamos a contemplação e o silêncio. Está na hora da gente rever se a quarentena não é momento de ressignificação da solidão e por isso uma relação consigo onde a gente não se suporte, mas a gente se acolhe, se aceita e se enriquece de si mesmo. Minhas amigas e amigos, hoje nós vimos a possibilidade de transformar solidão em enriquecimento. Nós que somos tão analfabetos e analfabetas para a relação consigo, essa relação consigo que é o cerne de tantas experiências culturais possíveis, que alimenta a solidão dos budistas, dos hinduístas, dos monges, das monjas, mas também a criatividade dos artistas, a criatividade em geral, os momentos de aprendizado das crianças, dos adolescentes e de todos nós, talvez seja algo a ser resgatado nesse momento. Nos próximos monólogos eu vou tentar pensar novos temas. O próximo vai ser a riqueza afetiva no momento de reclusão. Como é possível a gente lidar com o outro, ser presente ao outro, tornar o outro presente no momento em que todos estão isolados. E assim a gente vai acrescentar um tema atrás do outro para que a nossa quarentena seja uma terra fecunda e não um deserto árido. Grande abraço a todos e todas.